que é, como já disse, atualmente o presidente do CREA, do Estado do Paraná, é engenheiro civil, doutor em engenharia, e é, como disse também, colega professor, hoje na Unioeste, onde foi coordenador do curso de engenharia civil, de 95 a 97, e de 2012 a 2016, atuou também na administração da universidade, de chefe de departamento de engenharia, até reitor daquela instituição, passando pela direção do centro, um período muito significativo. Assessor da direção, enfim, comissão. É importante que nesse trabalho, nessa sua carreira, foi coordenador da comissão de ensino, hoje CEAP, do CREA Paraná. Então, sobre o tema formação nas engenharias, inserção e trajetória profissional, histórico recente e desafios futuros, deixo a palavra com o professor Ricardo, presidente Ricardo. Obrigado. Obrigado, professor Luquezzi. Pessoal lá atrás está me ouvindo? Tosi, Helder, Maurício. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Quero aqui agradecer, né, o auditório cheio. Estou vendo que está assim, espontaneamente, inclusive muitos paranaenses aqui, então fico bastante assim, feliz dessa presença maciça. Acho que estão acertando ali. É um pouquinho fora do enquadramento aí, não sei se você vai conseguir arrumar. Se precisar, está em PDF, que daí eu acho que não deve ter problema. Aí é onde está no mesmo palestra ali, você tem ele em PDF, que talvez não... O professor já fica meio esperto, assim, ó, já faz em PowerPoint e faz em PDF, né? Acho que se você colocar em tela cheia, ele é capaz de dar certo. Bom, enquanto ele vai ajeitando, eu vou aqui, talvez lá a tela cheia, senão a gente se vira mesmo sem o PowerPoint, né? No pendrive também, porque a gente pensa na reserva, né? Não, tem que ter o pendrive no bolso, porque se não der certo, você passa para frente. Enquanto ele vai arrumando, acho que vamos adiantando, porque senão a gente tenta respeitar o tempo. 18h30 o presidente Joel vai nos visitar no CREA Paraná, lá no nosso estande, então o tempo que está lá. Mas foi um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite do presidente Joel, do Conf, do presidente Marcelo aqui do CREA Tocantins. E também, como o Enio disse, né, foi um prazer também, é uma honra estar dividindo com ele aí essa discussão. Acho que alguma coisa nós vamos ter uma interação boa. Conseguiu pegar ali? O senhor Luquezzi também nos aí ajudando aí na coordenação. Bom, enquanto eles vão arrumando, eu vou adiantando a palestra, porque daí vocês depois só olham. Eu, no começo ali, vou fazer uma contextualização sobre alguns estudos que tem em formação de engenharia, basicamente buscando responder aí algumas perguntas, né? No mundo todo o pessoal pergunta, né? Qual é a quantidade de engenheiros que devemos formar? Esses engenheiros, que áreas eles deveriam atuar? Que áreas aí na economia? Senão daqui a pouco eu desisto, vamos só na conversa, né? Que eu acho que aí já é melhor. Após eu vou apresentar alguma questão aí relacionada à formação aí como professor, né? Histórico, sobre a questão de como a gente ao longo do tempo se relacionou sistema profissional e sistema educacional, e como isso, né, essas duas questões são importantes para a gente pensar a formação, e especialmente no nosso caso das engenharias. Não vou falar tanto da agronomia, deixar se o Luquezzi depois do debate quiser conversar. No caso das engenharias, nós tivemos recentemente este ano, né, em janeiro, as
novas diretrizes de engenharia. Essas diretrizes significam uma mudança bastante importante. E aí eu gostaria de, ao final, fazer uma reflexão nossa, né? O que nós deveríamos, né, enquanto sistema, estar fazendo. Aí eu acho que busquei fazer esse recorte aqui, imaginando o seguinte: se nós estamos aqui, neste mesmo momento tem o pessoal da Benji se reunindo no Cobenji, né, em Fortaleza. Nós temos até alguns representantes lá do CREA Paraná, mas o nosso olhar aqui é um olhar do nosso sistema profissional. E aí, dentro de um recorte que o Enio colocou, que eu acho bastante interessante, o que nós, enquanto lideranças do sistema, né, ficou o gancho ali que ele me deu, o que nós devemos fazer nas várias fases de formação. E entendendo que essa formação não acaba ao final do curso, né? Hoje nós devemos pensar sempre uma formação continuada que vai ao longo da vida. O pessoal não para com a graduação. Se alguns anos atrás a gente pensaria aí com a graduação, e isso muito forte, talvez até o meio do século passado, estaria exercendo toda a minha profissão sem precisar requalificar. Hoje é impensável, e nós temos que, ao longo do tempo, estar pensando numa continuação aí, né? Fica aquela coisa, né? Vamos ficar esperando ali, né? Daqui a pouco eu vou desistir, vamos, né? Eu já estou com a garganta ruim, obrigado ao Drabic, né? Mas está me ouvindo, né, Tosi? Está dando para ouvir. Então, tá bom. Bom, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida, né? Vou passar uns números. Pessoal do Paraná, engenheiros civis, levanta o braço. Pode baixar todo mundo. Quem é formado até a década de 70? Aonde vocês foram formados? Concluído até a década de 70. Provavelmente são formados na Federal do Paraná. Até 1970 só tinha Federal do Paraná nas engenharias. Quem se formou daí para frente, teve algum tempo, vamos pegar aí, até início da década de 90. Engenheiros civis que se formaram entre 75 e 90. No Paraná se formaram onde? PUC, UEL, UEM, o EPG, quem mais? A Federal já existia, mas a Federal. A partir de 95, levanta o braço aqui quem se formou. A partir de 95. Aí alguém deve ter se formado, além de todas essas que foram faladas, algumas particulares, né? A PUC, na verdade, já existia desde a década de 70. E a partir de 96 nós tivemos um boom nas engenharias. Por que nós tivemos esse boom? Eu vou adiantar aqui para depois a gente... Algo que separou, muito provavelmente, até aquela data de 96 e de 96 para frente. LDB. E aí eu adianto aqui um pouquinho da minha fala ali. Até 96 nós tínhamos as antigas LDB. Nós tivemos 2 LDBs antes de 96. O que significava para nós enquanto sistema profissional até essa data? Currículos mínimos, definições de cargas horárias muito claras em todas as disciplinas. O que aconteceu depois de 96? Flexibilidade, né? Assim, 96 foi muito bem conhecida às vezes na LDB como Lei Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro morreu logo depois da LDB. Eu vi muita discussão na época seguinte: olha, vocês não entenderam, eu vi uma palestra do Darcy Ribeiro e ele falou isso. O outro levantava, não, ele falou na palestra diferente do que você está dizendo. Teve algumas coisas que o pessoal não compreendia da LDB. Para nós, o que isso significava depois da LDB de 96? O currículo mínimo saiu. Eu lembro de professores que ficaram no desespero, né? Assim, como é que nós vamos dar atribuição no nosso sistema profissional?
nós não tínhamos mais uma obrigação e passou a ter um nome mais de currículo mínimo, que era o quê? Currículos referenciais e depois diretrizes. Diretriz é diretriz, não precisava seguir 100%, não era currículo mínimo. E o que é o problema que a gente passou a ter? Dentro do sistema, era como dar as atribuições se nós tínhamos cursos muito diferentes. Depois de algum tempo, né, nós tínhamos lá, desde 73, né, uma resolução que era conhecida. Em 2005, eu lembro bem, estava como conselheiro, né, tinha o nosso coordenador da Câmara, né, depois virou conselheiro federal, tá aqui o Ladaga, falou: professor Ricardo, o senhor tem que ir a Brasília para acompanhar uma resolução que está sendo feita pelo CONFEA. Depois de toda uma operação, né? Olha, o pessoal do CREA Paraná veio ali, ajudou. Acho que agora vai. Eu estou desistindo já dali para fazer um bate-papo com vocês. Eu acho que eu vou pular um monte de coisa. Então, nessa fase, o que aconteceu? Em 2005, é isso, Ladaga? 10-10. Sei vocês, eu dou um nome, né? Esse dia um cara riu quando eu falei isso. Para mim, a 10-10, ela se chama viúva porcina. Ela foi sem nunca ter sido. Ela nunca efetivamente foi implantada como um todo, mas ela deu um determinado momento a forma de nossos registros e depois passou para 1073, né, que é a que nós praticamos até hoje. Bom, agora eu vou tentar aqui, vou pular umas partes aqui. Vou tentar ir rápido e alguém me dá o tempo, senão, professor, você sabe, né, Luquete? Fica até. Esse aqui é um mapa de 1507. Esse aqui não é um mapa, mas é podemos chamar de mapa, uma projeção das conexões, da densidade de conexões da internet. Esse mapa aqui, esse cidadão Martin Waltzmiller, um alemão que fez um mapa mundi, colocou um nome aqui no mapa chamado América, e nós somos americanos por causa desse cidadão, né? Para homenagear Américo Vespúcio, ele lá fez essa denominação de América, né? Aqui mostra o que? A densidade de conexões da internet no ano 2011. Estados Unidos muito bem mapeado, Europa, Japão e o resto com aqueles pontinhos, né? Isso aqui era só para dar uma introdução dizendo o seguinte: cada momento histórico nós temos desafios e temos que pensar nesses desafios, né? E aí, são momentos. Vou dar uma pulada, mas eu vou passar só a ideia para vocês, e se alguém quiser a gente conversa depois. Como eu disse, há um conjunto de estudos, né? Eu busquei alguns assim que tinha Canadá, Austrália, Estados Unidos, Europa, sobre equilíbrio, né? E o pessoal sempre tenta buscar equilíbrio aí de crescimento da economia e perfil de emprego, né? Então, alguns slides aí que vai ter sobre a engenharia no Reino Unido, né? E essa pesquisa aqui, só para voltar um pouquinho, ela fala, né, e algo que a gente convive, que no emprego de engenharia nós temos um emprego nas áreas que são exatamente de engenharia e áreas que são paralelas, e até alguns de nós que não se formam vão trabalhar em áreas financeiras ou outras que não são exatamente engenharia. Isso é normal, né? Nós precisamos entender assim, existe uma proporção nossa de profissionais que precisam se entender e que a sua carreira será dada pela engenharia. Eu achei um aqui, achei bacana, falei, deixa eu levar para o pessoal, né? Essa pesquisa de 62% dos graduados em engenharia no Reino Unido, ao se formar, se inserem no mercado, trabalhando depois de 6 meses depois de formado, se eu não me engano. Na média, as outras graduações, 56%. Quer dizer, a engenharia emprega mais do que os demais, né? Essa pesquisa fala um pouquinho também sobre perfil, que nas áreas baixas ainda vão ter muito emprego. Quem é gerente, quem está nas altas áreas vai ter oportunidades, mas que está matando muito, né? A tecnologia, a globalização está matando muito empregos na parte média, né? Então gerentes e outros assim. Eu disse aqui tem nesse estudo ele vai mostrando essa empregabilidade lá dos 67% da engenharia, a trajetória onde o pessoal vai se
atuando. Então, nesse estudo aí, eles dizem que 38% mais ou menos das pessoas que se formam no Reino Unido trabalham em engenharia. Para a gente ter uma ideia, estava lendo aqui algo que existe no Brasil, né? A Eficiente tem um bom trabalho sobre o mercado, né, de trabalho de engenharia, e tem aqui dados do Brasil e do Paraná, que bastante, né, recebi hoje isso aqui. Diz que mais ou menos 30% dos engenheiros estão nas áreas típicas de engenharia, para vocês terem uma ideia de nossas empregabilidades. E aí vou dar uma pulada aqui fala de áreas, né, petróleo e gás, aonde nós vamos trabalhar nos anos seguintes. Peguei um estudo canadense, olha, fala desse tipo de crise, quantidade de formandos e gente empregada na engenharia. Então, mesmo no Canadá, né, olha, vou formar bastante gente e só um determinado percentual vai trabalhar em engenharia. Isso é no Brasil e é em qualquer lugar do mundo, né? E aí existem outros estudos que eu vou rapidamente passar. Uma reflexão de um professor que alguns devem conhecer, né, o professor Roberto Leal Lobo e Silva, filho, ex-reitor da USP, né, e ele falando dessa questão, que a demanda pela engenharia precisa ser acompanhada em termos de demanda e formandos. E aí ele fez um artigo aí, acho que foi em 2017, há uns 2 anos atrás. Como é que é o perfil nosso, e se a gente for olhar nas engenharias, nos últimos anos, eu não diria que houve um crescimento, eu diria que houve uma explosão. Nós tivemos, contando desde 1950, né, e faça um recorte de novo da LDB, pós-LDB, se a gente for olhar os cursos de engenharia, né, nós estamos aqui, ó, aqui em quantidade de cursos, né, não é número de inscritos, mas uma determinada inflexão aqui uma característica que ocorre em muitos lugares, né, mais ou menos na virada do século, nós tivemos uma inversão. Nas engenharias, e acho que na agronomia também, as escolas que eram públicas, na sua maioria, passaram a ser privadas na sua maioria, né? Essa inversão aqui, ela ocorreu no caso das engenharias como um todo, em 1999. Acabou o laser point aqui. Isso aqui é um estudo recente, está aqui lá da estou começando a mostrar um estudo que eu estou fazendo no Paraná. As escolas apenas de engenharia civil, aquilo que eu falei, até 1970 só a federal. Início de 70, no Paraná começaram algumas estaduais, a PUC. Uma certa inflexão aqui, ó, se vocês olharem, nós passamos muito tempo estagnado. Em 96 com a LDB começou a crescer. Virou o século, aí nós também, olha, cursos de engenharia, a minha última contagem eram 89 cursos de engenharia civil no estado do Paraná. E aqui em 2008 houve a inversão, então olha aqui a quantidade de cursos privados, da ordem de 70 e poucos, e os cursos públicos mais ou menos estagnados. Esse é o nosso perfil. Não digo se é bom, se é ruim, é o perfil atual. Aqui uma pesquisa brasileira, né, abordando aí um mapeamento e projeção de engenheiros por categoria, né, também vou ser rápido, de 2014, e aí diria o seguinte: como é que a gente projeta a quantidade de engenheiros que o Brasil precisa? Aí é fazer alguns cenários, e nesses cenários, quem quiser esse estudo aqui depois, o pessoal faz algumas hipóteses, né, de PIB, e olha o PIB que o pessoal estava fazendo aqui, ó, 3% de crescimento, coisa que nós não estamos vivenciando. Consumo das famílias, investimento, consumo do governo, exportações. Então, a partir de um determinado cenário, a gente faz uma hipótese de crescimento aí do mercado. E diria, se eu for olhar essa pesquisa aqui, 5 anos agora, não está se realizando o cenário que eles imaginaram, né, e a possibilidade de aumento do número aqui de profissionais. Interessante aqui que a pesquisa fala de alguns estados que vão crescer muito mais, né? Até cortei aqui no Tocantins, olha, 881 passar para 1.278, e alguns estados com maior potencial de crescimento, né? O Brasil também tem um crescimento meio diferenciado.
De novo aqui em Engenharia Civil no Paraná, e aí algo que a gente recentemente observou. Números de matriculados, né? Aliás, esse dado do Brasil, depois vai ter o Paraná. Ingressantes e concluintes. Hoje nós temos qualquer coisa só da Engenharia Civil, algo de 340 mil engenheiros civis estudando no Brasil, tá? Alguma coisa aqui de estarem se formando, né? E nós tivemos, ingressantes em torno de 120 mil, hoje está na ordem de 90 mil, 2017, e formando perto de 40 mil, 43 mil era o último dado de engenheiros civis. Concluintes aqui de engenheiros civis, ó, aqui é um dado do professor Vanderly, né? Aqui, total em públicas e privadas, daquela mesma forma, né? Ó, as privadas aumentaram muito nos últimos anos, as públicas. Mais ou menos um gráfico parecido do professor Vanderly. E o que nós vimos aqui, ó? O boom, né? Copa do Mundo, tudo aquilo que vinha no Brasil. Em 2014 houve uma inflexão e nós nos últimos anos temos reduzido ingressantes, concluintes e número de profissionais, tá? Tá meio ruim de observar, mas esse dado aqui eu tentei tirar ontem lá do CREA. Nós temos crescido o número de profissionais, aqui é só engenheiros civis inscritos no CREA. Hoje no CREA Paraná mais de 20 mil. E eu peguei um dado seguinte: hoje nós temos cerca de 20 e poucos mil alunos, diria em torno de 24 mil alunos de engenharia civil no Paraná e 24 mil profissionais registrados no CREA. Então nós temos tanta gente estudando quanto gente registrada no CREA. O mapa, bem rápido, demográfico, nós temos, se olhar, e eu peguei esse dado aqui desde 2000 no CREA Paraná, de 2001 até 2019 nós tínhamos poucos municípios, estamos cada vez mais presentes nos vários municípios. As mulheres têm avançado, ultimamente eram da ordem de 10, hoje estão nem engenharia civil, 30% são mulheres, tá? E estamos com uma quantidade grande, em torno de 24 mil profissionais de engenharia civil. Bom, aqui que era algo que eu comecei a conversar com vocês, a gente espera sempre que o sistema educacional e o sistema profissional se comuniquem. Eles têm suas autonomias, mas devem se comunicar e se conversar. Aqui era só uma provocação também, dizendo o seguinte: em algum momento da história nós, né, assim, começamos a acumular conhecimento, e a ideia do sistema educacional, né, começou há muito tempo. Olha o livro aqui de Método Lusitano de Desenhar as Fortificações. Esse livro aqui é 1680. Em 1729 nós tínhamos uma obra, O Engenheiro Português, né? E desse tempo para frente a gente